a fragrância que me atrai ao seu coração. Mensagem do dia 9 de fevereiro de 2019. Obrigado, Senhor, por revelar o segredo da intimidade com você. Minha preciosa família, você não ouviu falar de mim por um tempo, porque eu tenho me pressionado no Senhor. Oração de habitação, hora após hora, dia após dia, tentando me recompor. Ele me revelou a razão pela qual me senti tão plena e sem graça em oração. Durante o tempo em que comecei minha abstinência, tornei-me muito rabugenta e impaciente com tudo e todos. Em outras palavras, eu estava infeliz, resmungando e reclamando. Eu gostaria de poder transmitir a você como a impaciência e as reclamações são muito sérias. Elas carregam muito mais peso do que você pode imaginar. Elas são sinais de tomar o Senhor como garantido, ingratidão, presunção. Aqueles que se recusam a dar graças por tudo que o Senhor lhes deu estão em um perigoso estado espiritual. Isso significa não apenas atenção plena, mas, mais importante, um coração cheio de gratidão pelos seus dons. O dom da vida, um teto sobre nossas cabeças, comida para comer, saúde relativamente boa, a alegria que os animais de estimação nos trazem, bons ajudantes trabalhando para nós, um carro que corre, água corrente e muito mais do que eu poderia enumerar. Considere aqueles que vivem em países devastados pela guerra. Tudo o que tinham foi destruído e eles foram despojados para nada. Aqui neste país, estamos relativamente a salvo de tais coisas e temos que agradecer a Deus por isso. Oh, meus queridos, uma atitude de gratidão é tão central para a nossa caminhada com o Senhor. E eu ouvi isso 1 milhão de vezes de outros ministros. E realmente isso foi trazido para mim quando eu tive um tempo de oração muito seco. Quando as coisas ficam difíceis, quando temos que nos abster, quando alguém fica seriamente doente, quando as coisas dão errado, derrubando todos os dominós, é quando descobrimos se somos ou não verdadeiramente gratos a Deus. Quando Ele pede um pouco mais de nós e as coisas se acumulam dando errado e nós não conseguimos alcançar o tiramisu, mas apenas lide com isso e ore para sair, é quando é mais provável que nos tornemos impacientes e comecemos a resmungar. Senhor, por que você deixou a máquina de lavar roupa no Fritz? Olha toda essa roupa. Não precisamos apenas substituir um computador e um disco rígido? E agora minha ajudadora está doente em casa e nós tivemos este projeto para terminar. Blá, blá, blá. Muito em breve, fiquei zangada com esses inconvenientes. Em vez de puxar a minha cruz e agradecer a Ele, eu estava reclamando. Além disso, minha energia estava baixa o tempo todo. E eu senti como se estivesse arrastando sacos de cimento ao redor. E este exemplo nem sequer é a ponta do iceberg de como fui ingrata e impaciente. Nem mesmo. Começa como uma energia arrastada e se move para cada pedaço inconveniente, para cada pequeno inconveniente, porque a cada pequeno problema, mais tempo e energia que eu não tenho são necessários. Eu particularmente fico chateada quando tenho que procurar por algo porque alguém o coloca em um lugar diferente. Poderia estar na prateleira, bem na minha frente, mas porque eu guardei na mesma prateleira, porém na parte de baixo, o que está na minha frente, eu não encontrarei mais. É um tempo e energia totalmente desperdiçados. Quando você fica frustrado, você perde energia. E os demônios contam com isso. Essa é uma das maneiras pelas quais eles roubam nossa energia. E essa é a energia que eu não tive que começar. E ainda estou perdendo tempo procurando por algo.
quando na realidade esses sacrifícios estão sendo recolhidos pelo Senhor e transformados em graças para as almas serem salvas por nossas orações fiéis, ou talvez não tão fiéis orações. Pelo menos, se oferecermos nossos sofrimentos ao Senhor pelas almas, isso conta para alguma coisa. Quando comecei este último jejum que o Senhor estava nos chamando, creio que o Senhor estava tentando me dizer: você não vai fazer isso do seu jeito, desta vez. Eu acredito nisso, porque primeiro, Ele me deu a oração de parto que pedi, mas durou apenas 15 minutos. Então Ele quis mudar o assunto para algo mais alegre. Eu realmente não entendi o que Ele estava fazendo. Eu pensei comigo: isso é estranho. Eu deveria estar em trabalho de parto, mas não estou. Em vez disso, estou gostando disso. Bem, no dia seguinte, quando tentei repetir, nenhuma oração de parto foi me dada, por mais que eu pressionasse. No entanto, nossa máquina de lavar roupas quebrou e a roupa se acumulou. Tentei me abster de certos alimentos, mas meu nível de energia chegou ao máximo. Minha mente estava confusa e não senti absolutamente nenhuma inspiração para qualquer coisa, mas autocompaixão. E é aí que tudo veio à tona. Por que você está permitindo isso, Senhor? E como posso enviar mensagens? Eu não posso nem orar sem grandes distrações me atingindo e me enviando ao voo? E meus queridos em Trinidade, que tem uma crise novamente? Mas quando olho para minha caixa de entrada, isso me faz desanimar. Que tristeza! Eu não tenho tempo para responder essas mensagens. E então o golpe de soco bem abaixo da linha de cintura que dei em Nosso Senhor foi: não há tempo para a música. Eu nunca vou escrever outra música a esse ritmo. Como devo terminar minha missão com todos esses problemas? Estou exausta, apenas andando do ponto A para o ponto B e muito menos fazendo qualquer coisa produtiva. Bem, esse é o problema. Eu não estava contando com esses inconvenientes e sofrimentos altamente produtivos. Mas não é o tipo de produtivo que você pode dizer: uau, eu tenho certeza disso, não é? Não é esse tipo de produtivo. Não, mas o tipo de produtivo que você descobre no céu mais tarde. Bem, talvez você esteja se perguntando agora: bem, o que ela deveria ter dito? Isso é um monte de coisas empilhadas. Qualquer um estaria desesperado. A resposta é que ele nos disse que este seria um período de 2 semanas de sacrifício. E ele sugeriu para mim que seriam os sacrifícios que ele escolheu. Não é o padrão de jejum e oração. Eu também estava me sentindo morna e muito distante dele. E você sabe o quanto isso é doloroso. Eu não sabia dizer se era uma punição ou uma oferta e, geralmente nesses casos, os dois são. Queridos, algumas coisas são muito mais difíceis e reveladoras da virtude ou da falta dela do que o jejum e a oração. Tipo, posso lidar com tudo isso sem me irritar? Sabemos que toda raiva é dirigida a Deus porque no final, Ele tem todo o domínio sobre tudo o que é permitido acontecer. Nada acontece sem o seu consentimento. Santa Teresa de Ávila cavalgava para uma reunião importante e a fera a jogou no meio de uma poça de lama. Ela olhou para o céu e disse: "Por que você deixou isso acontecer comigo?" Ele respondeu: "Eu faço essas coisas para todos os meus amigos." E então ela brincou: "Não admira que você tenha tão poucos." Pensando nessa ilustração, qual seria um sacrifício mais caro? Uma semana de jejum e oração? Ou ter que aparecer diante de pessoas importantes em roupas enlameadas? Certamente, esse foi um grande teste para ela. Meus queridos, não podemos colocar nosso doce Jesus em uma caixa. Ele habilmente foge de cada uma que criamos para ele. E ele está bem ciente do que nos custará mais no caminho de uma oferta. E ele adora ver uma alma responder em mansidão às contradições que ele permite. Esta atitude de coração revela um terno amor a Deus, um amor sacrificial, onde nada é grande demais,
Um amor que é paciente em todas as coisas e faz o melhor das piores circunstâncias. Esta é uma alma tão cheia de amor e fé que nada está em contradição e tudo faz perfeito sentido. Basicamente, Senhor, você permitiu isso porque era bom para minha alma e você precisava de uma oferta de mim. Eu vou trabalhar com isso pacientemente com a sua ajuda. Por favor, mostre-me se eu preciso me arrepender de algo que te ofendeu. Obrigado por esta oportunidade de oferecer algo para os pecadores. Isso é muito irreal, meus queridos? Bem, Senhor, o que você tem a dizer? Jesus começou. Nada mais desagrada ao meu Pai do que a ingratidão, dando-lhe a vida como um dado adquirido, aceitando os seus dons por não investi-los sabiamente, considerando a sua saúde, sustento e parentes como garantidos, assim como tudo o que lhe forneci. E é um fato, quanto mais rico você fica, mais você se dá por garantido. Essa é outra razão pela qual a pobreza é tão querida para mim. Quando eu lhe digo que é um tempo difícil pela frente, vou lhe contar um segredo para que você esteja preparado para generosamente me oferecer todos os inconvenientes, todas as dores, todas as carências. Aqueles que vivem dessa maneira estão se aproximando da santidade. Não é a prosperidade que faz uma alma grande, mas como ele lida com a adversidade. Este é o grande perigo para uma sociedade que se torna próspera e decadente. Mesmo que a história confirme, esta sociedade está chegando ao fim. Os pobres sempre terão com você, e escolhi uma existência pobre para se manifestar a você. Isso eleva a pobreza e distingue os humildes e humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Eu não disse isso com leveza. E você notará que toda a bem-aventurança contraria a opinião e a cultura popular. Este foi um jogo deliberado de palavras para chamar sua atenção para o estado mais valorizado de uma alma. A escolha é sua em fazer isso. Eu escolhi um bebedouro para minha cama e nunca descansei na que José havia feito para mim. Eu escolhi viver em fuga e suportar a perseguição e os erros dos criminosos. Desde a manjedoura até a cruz, fiz de mim o mais humilde entre os homens, para lhe ensinar o caminho mais seguro para a santidade. Meus filhos, porém, se você quer encontrar favor diante de Deus, precisa aprender a se alegrar em toda a adversidade. Em vez de fugir, corra para beijá-la e abraçá-la, reconhecendo-a como uma cruz preciosa que fiz sob medida para você. Quando você abraça esta cruz com beijos, você está declarando seu amor por mim e por meus filhos. Nada me traz mais alegria do que vê-lo completamente formado à minha imagem, com um coração cheio de amor e compaixão, e um saudável desrespeito pelas coisas que o mundo corre atrás. Minha preciosa Claire, quando você continuou a reclamar e reclamar, ficando ansiosa com as pessoas à sua volta, permitindo-se entregar-se à autopiedade e à impaciência, estava remando sua canoa, por assim dizer, longe de mim e na escuridão. Para você, as coisas ficaram cada vez mais escuras, confusas e emaranhadas.
até que você perdeu totalmente sua perspectiva. Você estava em um lugar perigoso, querida. Este é o precipício da séria presunção, o tipo que leva uma alma para o inferno. Aqueles que escolhem culpar a Deus e aos outros por todas as suas desgraças estão criando uma enorme escravidão em seus corações. Quando você recebe uma semente de amargura que Satanás espalha no seu exterior, esperando que você receba, quando você faz isso, ela desce para as câmaras do seu coração e lentamente expõe tentáculos paralisantes que envolvem o coração e o enredam, cortando a circulação do seu coração e o sangue da vida para o resto do seu corpo. Quanto mais você persistir nesses comportamentos, mais baixo e mais paralisado ficará, até que suas emoções fiquem sem esperança e vida. Cada pequeno inconveniente a que você reage com ressentimento, raiva e amargura carrega consigo sementes que se enraizam em seu coração. Estes sufocam a vida no espírito e dificultam sua união comigo, até que você não possa mais me ver ou ouvir claramente. Queridos, na medida em que reagem ao ressentimento com as provações e contradições, nesse ponto vocês se distanciam de mim. Ao passo que uma alma dócil e mansa recebe estas coisas com amor, confiando nos julgamentos do meu Pai, inequivocamente, e recebendo-as da sua santa mão como um presente precioso. Isto é o que eu estou rezando por você, moradores do coração. Que vocês recebam essas coisas com grande amor e gratidão, agradecendo continuamente por seu estado na vida e tudo que isso acarreta, por seus obstáculos, por suas deficiências, por seus fracassos e por suas vitórias. E se você estiver se sentindo distante de mim, comece com gratidão. Certifique-se de não ter desenvolvido uma atitude de resmungos, porque isso o levará ao caminho das trevas, mais e mais longe de mim. Comece olhando para a sua atitude em relação às suas circunstâncias, o que você tem e o que você não tem. Me agrade profusamente por tudo que lhe dei para cumprir sua missão na vida. Me agradeça por seus filhos, mesmo com eles. Seja sempre grato por ainda estarem vivos e ainda haver esperança para eles. Agradeça-me pelos planos que tenho para você, dos quais você nada sabe a essa altura de sua vida. Agradeça-me por sofrer nessa cruz por você e sua família. Agradeça-me por permitir que você nasça e cresça até a maturidade. Agradeça-me pelos dias incríveis em que você vive e pela promessa do arrebatamento. Faça um ponto durante todo o dia para reconhecer algo maravilhoso à sua frente, e logo toda a sua atitude em relação à vida irá do desânimo e fadiga à esperança e um novo começo. Verdadeiramente, minhas misericórdias são novas a cada manhã. Mas se você mantiver a cabeça enfiada debaixo das cobertas e nunca sair da cama, não verá a luz do sol brilhando pela janela, as flores desabrochando, novas ideias e oportunidades surgindo. Então, eu te imploro, meus filhos, acordem de manhã e me agradeçam por todas as suas conveniências. Agradeça também
se houver um inconveniente. Ofereça-me com alegria e resolução para nunca mais reclamar, e vocês me terão em abundância. A doçura da minha presença será atraída para vocês pela fragrância da gratidão. E eu tocarei seus corações e os farei saber que eu os amo e os aprovo e estou com vocês hoje para fazer coisas poderosas e perseverar contra toda a oposição.